Olá, hoje eu trago pra vocês os melhores e piores episódios de South Park e vai ser completamente baseado em quem deu a sugestão. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos! 10. Nunca te via tirolesar. Nesse episódio, o Cartman, Stan, Kyle e Kenny, eles foram chamados para falar num programa que como foi a experiência deles numa floresta juntamente com tirolesas. O que foi resumido basicamente em uma palavra só: tédio. Então, esse episódio ele acaba sendo bem engraçado, os personagens estão muito bons e muito engraçados também. Esse episódio no geral é bem engraçado e bem divertido. 9. Raizins. Eu não sei se eu falei certo, mas tudo bem. Nesse episódio, o Stan, ele fica deprimido quando o Andy termina um namoro com ele. Aí os garotos levam um amigo a um bar de garotas sensuais e o Butters, ele acaba se apaixonando por uma garçonete. Esse episódio, ele acaba sendo até que bem engraçado, bem divertido e tal. E demonstra como você fica após uma situação, tipo, você ter terminado com alguém. 8. Os Simpsons já fizeram. Nesse episódio, o Cartman, ele se entusiasma com umas criaturas marinhas que podem criar seu próprio quarto. Enquanto isso, o Butters, ele, sobre sua forma de seu alter ego, o professor do caos, né? Ele volta com vários novos e malvados planos para poder instalar o caos na cidade de South Park. E isso acaba fazendo uma interferência de South Park junto com os Simpsons. Então, é um episódio que é muito bom a questão do crossover entre South Park e Simpsons. E o episódio acaba sendo muito bom também no geral. 7. Bons momentos com armas. Nesse episódio, o Cartman, Stan, Kyle e Kenny, eles querem comprar umas armas, só que o problema é que pelo fato deles serem menores de idade, o moço da loja não deixa. Aí então eles fingem que são irmãos e que seus pais morreram e eles não podem pagar. Aí então eles conseguem as armas. Aí o Butters, ele também pede para que ele possa brincar com ele, só que eles não deixam. Aí o Butters, ele se transforma no professor do caos para que ele possa fazer uma vingança. Aí então eles acabam imaginando que eles estão numa batalha de anime. Inclusive é muito boa a animação em si dos gráficos de anime que eles colocaram pra cima desse episódio. Aí no meio dessa batalha, o Kenny acerta uma estrela ninja no olho do Butters. Aí então eles tentam fazer de tudo pra que, por exemplo, faça com que ele se torne um animal. Aí o Butters, ele até consegue ir pro médico, só que o médico confunde ele com um cachorro de verdade por causa dos pelos que eles colocaram nele. Aí acaba que ele bota leva o Kenny para uma espécie de lugar onde tem vários cachorros que ficam defecando e urinando sobre ele, e várias outras coisas acontecem. Então, por mais que esse episódio ele tenha o sofrimento do Butters, esse episódio acaba até tendo seus momentos de redenção por ser meio épico com questão da animação de animes e tal. E esse é uma das melhores coisas que esse episódio já nos mostrou. 6. Black Friday. Nesse episódio, os dias escuros de inverno estão chegando e o que só pode significar uma coisa: a luta para ser o primeiro no shopping, pois a Black Friday já tinha começado, né? Aí então os meninos eles enfrentam uma multidão para obter as melhores ofertas de jogos. É um episódio bem bacana, sabe? Ele tem até que uma boa trama e tal. Em geral, um episódio também muito bem escrito. E sem falar dessas roupas que eles vestem. 5. Guerra dos desenhos animados. Nesse episódio, o Cartman e Kyle, eles estão em guerra por causa do desenho Uma Família da Pesada, quando os criadores do programa, eles anunciam que vão exibir a imagem de um símbolo religioso. A emissora ameaça proibir o episódio. Cartman vê isso como sua chance de tirar Uma Família da Pesada do ar para sempre. Aí os dois garotos embarcam em uma longa perseguição por todo o país, e o destino de Uma Família da Pesada depende do garoto que pegar primeiro a Hollywood. É um episódio que assim, tem uma trama bem interessante e tal, e se assemelha também falando sobre Uma Família da Pesada. É um episódio muito bom. 4. Imaginalândia. Nesse episódio, o Cartman ele jura que viu um duende, então ele aposta com o Kyle que os duendes existem e os meninos vão à caça de um duende e encontram um. Então o Kyle terá que cumprir a aposta que fez com o Cartman. E aparece um homem um pouco estranho para o Stan, Kenny, Kyle, Butters e Jimmy. Então o homem estranho os leva à Terra da Imaginação. Então é um episódio que assim, a história dele é até que bem bacana e tal. E sem falar da Imaginalândia, que parece ser um lugar muito bom.
3. Terra do Cartman. Nesse episódio, o Cartman ele herda $1 milhão de sua avó e realiza o sonho de sua vida de possuir seu próprio parque de diversões, que no caso é a Terra do Cartman. Então, esse episódio acaba sendo bem legal e tal, e sem falar do parque do Cartman, que é muito bom. 2. Realidade virtual. Nesse episódio, o Butters ele está convencido de que ele está vivendo em uma realidade virtual e isso acaba causando muitos estragos. Então, é um episódio até que bem engraçado, até que é bem bacana e tal. É um episódio até que bem legal. Sequestrar crianças não é engraçado. Nesse episódio, na tentativa dos pais protegerem seus filhos de sequestradores, porque tava ocorrendo vários casos de sequestro na cidade de South Park, eles contratam o proprietário de um restaurante de um restaurante chinês para que ele possa construir uma grande muralha em South Park. Esse episódio ele é muito bom porque, sério, ele é repleto de momentos engraçados, o enredo também é muito bom, sem falar do chinês desse episódio que é muito engraçado também, e sem falar das lições de moral desse episódio que são ótimas. Agora vamos para os episódios que são ruins. 10. Terence e Philip em Não Sei Mil Anos. O episódio segue em torno do Terence e o Philip, que é uma dupla de canadenses que tentam salvar seu país do ditador Saddam enquanto fazem humor repetitivo. Sem o reconhecimento deles, o plano foi parcialmente montado por seu rival, Scott, um crítico que muitas vezes fica descontente com suas piadas aleatórias de flatulência. Então, qual é o problema desse episódio? Olha, esse episódio ele acaba sendo bem sem graça, sabe? É um episódio bem sem graça e as piadas não são muito boas. 9. Divertidobô. Nesse episódio, os alemães, eles revelam um dos maiores feitos da tecnologia, que é o Divertidobô. Ok, qual o problema desse episódio? O problema desse episódio é que ele é muito fraco, sabe? Esse episódio é muito fraco. 8. 1 milhão de pequenas fibras. Nesse episódio, a toalhinha, ela perde seu emprego, então ela decide escrever um livro sobre sua vida, só que após ela receber não tantas vezes pelo fato dela ser uma toalha, ela decide fingir que é um humano para ter finalmente seu livro publicado. Então, qual é o problema desse episódio? É meio estúpida o conceito e tal, o conceito eu não achei lá grande coisa, e esse que é o problema geral do episódio. 7. Tapões de cabelo Sherlock, ou AIDS, né, como foi escrito na pessoa que deu a sugestão, mas ok. Nesse episódio, o Kyle ele precisa de um rim e Cartman é compatível, mas o Cartman ele quer 10 milhões em troca, e a cidade adere à cura holística e aos remédios oferecidos por duas nativas. Ok, qual o problema desse episódio? O problema é que o Cartman, ele tá um pouco insuportável nesse episódio, sem falar, tipo, querer 10 milhões em troca. Tipo, sério, eu sinceramente não gostei disso. 6. Centoipede humana. Nesse episódio, o Kyle ele está instantaneamente envolvido no desenvolvimento de um novo produto revolucionário que será lançado pela Apple e chamado de Human Centipede, ou Centoipede humana. Mas então, qual é o problema desse episódio? Esse episódio é bizarro, nojento e sem falar que ele não tem razão para existir, é sério. 5. Chewbacca. Nesse episódio, a defesa Chewbacca, uma única técnica tão avançada que ninguém entende, aí é utilizado, aí o chefe é considerado culpado por causa disso. Ok, qual é o problema desse episódio? O problema é que ele acaba sendo bem esquecível, sabe? O problema é que ele é bem esquecível. 4. Jubileu. Nesse episódio, o Kyle ele convida a Kenny para ir com ele para o Jubileu, um encontro parecido com os discoteiros, mas para meninos judeus. Aí os seus pais eles vão à festa da chuva de meteoros. No acampamento, Ike, que é o irmão do Kyle, é mandado para o pequeno grupo chamado Skirts. Aí Kyle e Kenny se juntam aos escoteiros. Ok, qual é o problema desse episódio? Olha, um episódio assim, um pouco mais sem graça, sabe?
3. Pudim real. Nesse episódio, o casamento real ele começa, onde traz alegria para todos os canadenses, mas assim que o príncipe e a princesa estão prestes a ser unidos por toda a eternidade, a princesa ela é raptada, então todos os canadenses eles são chamados para ajudar e salvar a princesa, inclusive o Ike, que é o irmão do Kyle. Ok, e qual é o problema desse episódio? Olha, o problema desse episódio ele é que acaba sendo tipo muito conto de fadas, sabe? E não parece que é um episódio de South Park, parece mais um episódio tipo de um desenho infantil. 2. Jacovassauro. Nesse episódio, os garotos eles encontram um Jacovassauro pré-histórico vivo e eles tentam ajudá-lo. Porém, quando descobrem o quão chato ele é, tentam deportá-lo. Aí que tá o problema do episódio. O Jacovassauro é um personagem completamente irritante, insuportável e chega a ser, até ser enfadonho. O novo look da Britney. Então, nesse episódio, Britney é encontrada numa floresta de South Park para descansar um pouco. Aí um fotógrafo ele encontra ela mijando numa joaninha e ele fica milionário com a foto dela. Aí o Kyle, o Cartman, Stan e o Butters, eles resolvem tirar uma foto da Britney para ficar ricos. E claro que isso gera diversos problemas. Ok, por que esse episódio é ruim? Porque a Britney, ela é torturada o episódio inteiro, sério, e as piadas são completamente secas e sem graça, e sem falar que a Britney, ela já tentou se matar nesse episódio. Ela já tentou se matar, é sério, sem dúvida o pior episódio de todo o desenho. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso é tudo por hoje, tchau!